Muito bem, 1h22 da manhã, 3/3/2021. Começa aqui a gravação de mais um podcast. Aquele podcast longo que eu disse na comunidade outro dia que eu ia gravar. Então, começa isso aqui. Tem a ver sim com mulher. Eu sei que é um assunto do qual os senhores gostam de debater. Então, o que não falta são histórias macabras de situações que pegam muitas pessoas por aí. Vamos lá. Olá, Lorde, tudo bom? Vou me identificar como R. Desde janeiro deste ano comecei a seguir seu canal, assistir seus conteúdos e relacionados a Red Pill, Matrix e MGTOW. Aprecio muito seu canal, seus conselhos e lhe parabenizo pelo excelente trabalho. Fiquei impressionado, pois eu sou tudo isso e não sabia. Foi neste ano que descobri aquilo que eu realmente era, pois achava que meus comportamentos e visão de mundo estavam mais próximos apenas ao conservadorismo e à direita que vemos fracassar miseravelmente dia após dia. Eu vou lhe contar a minha história. Esse relato ficou grande, então lhe peço desculpas. Tenho 22 anos e já estou no último ano de engenharia, prestes a me formar. É um objetivo que estou realizando pois fui criado por minha mãe e tia, sem pai. E não tinha condições de realizar o meu sonho, pois é um curso muito caro. Estou formando com uma bolsa numa faculdade privada, que com muito orgulho consegui alguns anos atrás após fazer o Enem e ter tirado uma nota razoável naquele lixo de prova lacradora. Aos 11 anos de idade, tomei a minha Red Pill, mas naquela época não sabia, pois estes e outros termos eram desconhecidos para mim. Começou assim. Quando estava já na pré-adolescência, percebi uma mudança de comportamento das pessoas da minha sala e na escola. Parecia até aquele filme tosco, né? Diário de um Banana. Não sei se você já assistiu. Na época, estava na 5ª série, e neste ano fui alvo de muito bullying dos meninos da sala e de alguns caras que reprovaram. Alguns caras mais velhos que reprovaram. E que eram de outras séries, né? E também da minha. Juntamente com uma humilhação desnecessária das meninas que adoravam zombar da minha aparência e dizer que jamais ficariam comigo, sendo que eu nem sequer olhava para elas. Coisa que pouco tempo depois descobri que era apenas uma forma das mesmas inflarem o próprio ego, o que me fez afastar de qualquer menina da minha idade ou mais velha por um bom tempo. Fora os antigos amigos de infância que me humilhavam na frente delas, só para fazê-las rir e se sentirem melhores que eu, me usando como escada para conquistar as pequenas capivaras. Eu era um cara baixinho e magrelo ainda por cima. Era o nerd da sala. Tenho menos de 1,60 m. Na época, minha vontade era encher todos de porrada, ter feito eles se arrependerem até de ter nascido. Mas mesmo se tivesse essa condição, não teria apoio de ninguém, pois segundo os mais velhos, o que eu deveria fazer ao invés de apelar era não dar confiança. Eu odeio essa frase, pois quanto menos confiança eu dava, mais esses filhos da puta e as vadias me faziam raiva. Após o ano terminar, percebi que a tendência era só piorar, em até 10 vezes pelo menos, nos anos seguintes. Até a formatura, principalmente porque eu iria para o turno da manhã e seria o saco de pancadas dos garotos mais velhos. Então, decidi tomar a solitude como minha armadura e escudo, me afastando dos que se diziam meus colegas, mas no fim sempre me apunhalavam pelas costas, para impressionar as capivaras com suas manginices e também ficar longe das meninas e de aglomerações, já que a maioria das humilhações sempre ocorriam no meio de muita gente para ter quem rir, testemunhar e ter o que me encher o saco com isso a semana toda. Eu sempre procurava um lugar para ficar o mais isolado possível na sala, que no meu caso eram os cantos, os fundos, né? E na hora do recreio, quanto mais isolado eu ficava, melhor era. Este foi um dos períodos de maior amadurecimento que vivi. Não senti tristeza nenhuma, pelo contrário do que todos pensavam ser o início de uma depressão. Me sentia muito seguro e cada vez mais capaz de fazer as coisas sozinho e por entender cada vez mais como o mundo e as pessoas funcionam, sem seguir modinha nenhuma para se inserir num grupinho de babacas, criando minha própria autenticidade, e acabei por ver mais tarde muitos desses idiotas, valentões e vadias se envolverem com drogas e bebidas, largarem os estudos e arrumarem filhos com 15 e 16 anos de idade. Não contraí vícios com drogas e bebidas, coisas que se eu tivesse no meio de um grupinho teriam me orientado a fazer isso para impressionar e atrair colheres, pois teriam um trouxa para pagar bebidas caras para elas. Bom, a primeira pausa que eu faço aqui, isso aqui é muito comum,
Isso também aconteceu comigo na escola. Acontece na faculdade também. Aqueles que acham que vão sair da escola e vão chegar na faculdade e vai mudar, não vai. É um pouquinho pior até. E como eu nunca quis agradar ninguém, eu sempre disse que eu tinha alguns resquícios, né, do eu forte no comando. Então eu sempre andei sozinho, porque se fosse para usar todo tipo de porcaria para pertencer a um grupinho, eu preferia morrer só. E é o que levo como filosofia de vida, ok? Para mim esses caras assim são perfeitos idiotas. Eu não preciso de idiotas ao meu redor. Enfim, continuamos aqui. Muito bem, deixa eu reler aqui um pedaço. Pois teria um trouxa para pagar bebidas caras para elas, né? Mas ser autêntico e optar pela solitude, seguir o próprio caminho sem prejudicar o outro, chama a atenção, infelizmente. E mesmo que eu me isolasse, vinha sempre um bosta me encher o saco, simplesmente por eu estar quieto num canto, sem olhar para a cara de ninguém. E vários desses filhos da puta eram, além dos alunos, professores e até mesmo diretores, sendo que a diretora da escola já foi na sala chamar a minha atenção na frente da turma, simplesmente por eu ter feito um trabalho em grupo sozinho. Pois, como dizem, a essência do trabalho em grupo, em um ou dois fazerem e os outros ficarem coçando o saco. E eu não acho isso nem um pouco justo, e não admitia dar ponto de graça para vagabundo, Zé Droguinha e projetinho de piranha que fica tirando onda com a minha cara. Esse dia eu fiquei muito próximo de ser expulso, pois quase mandei a diretora ir tomar no cu, pois ao invés de se preocupar com o Zé Droguinhas fumando maconha no banheiro, veio me encher o saco por eu estar simplesmente quieto, e eu era um dos poucos bons alunos daquela desgraça de escola. Eu simplesmente não misturava nem... Eu simplesmente nem conversava com ninguém, porque ninguém prestava, e eles não entendiam isso, e vira e mexe me enchia o saco para me enturmar em algum grupinho. Fui taxado de muito nome, esquisito, estranho e etc. Diziam até que eu morreria sem amigos, sem esposa, sem filhos, sem ninguém. E olha que ponto chegam e o que desejam para um cara que não mexe com ninguém e fica na dele. Isso sempre me revoltou e comprovava para mim que realmente essa sociedade está perdida e merecem todos ruir nessa desgraça de país. Olha, aqui eu faço uma outra pausa. Deixa eu só fechar a janela aqui. Aí, beleza. Senão a cachorrada vai começar a me encher o saco. Vamos lá. Aqui eu faço uma pausa porque é o seguinte. Aqui falava assim, ó. Foi taxado de muito nome, esquisito, estranho, etc. Estranho sim, eu já fui taxado de estranho. Diziam que morreria sem amigo, sem esposo, sem filhos. Olha, se esse for o preço a ser pago para garantir a paz, eu pago o preço. Eu morro sozinho também. Se esse é o preço a se pagar para ter paz, para não ter encheção de saco, eu pago o preço. Eu morro sozinho também, não tem problema nenhum, tá? O que mais vejo nos dias de hoje é pessoas cercadas de gente tóxica que ficam naquela falsidade e na primeira chance te apunhalam pelas costas. A sua vida é um verdadeiro caos e as pessoas não conseguem entender isso, né? Então eu pago o preço, sinceramente eu pago o preço. Mas vamos lá. Conforme os anos foram se passando, um dos meus maiores inimigos, e creio que de todo homem, surgiu e cada vez mais se aflorou: o desejo sexual. Este instinto cavernoso e biológico que cada vez mais é aguçado nos dias atuais por nossa atual cultura brasileira e por certas tecnologias da modernidade. A cada dia que passava, o mesmo se intensificava e tentava me controlar mais ainda, e este foi o meu tendão de Aquiles, que fez com que a Matrix puxasse parte de mim de volta. Vivia mergulhado em masturbação e pornografia, o que me levou à manjinice total, pensando eu que ao ajudar ou agradar uma menina da turma, passando respostas de atividades, ela poderia me agradecer dando pra mim, ou me pagando um boquete. Típico pensamento de uma angina de merda, que me fez ignorar aquilo que já previa das mulheres. Agora começa a ficar complicado, senhores, prestem atenção. No terceiro ano, constantemente, a mais top da sala, uma menina clara, com corpão, cabelos pretos e olhos verdes, me pedia ajuda com os exercícios e provas. A mesma quase não ia na aula. Ia sempre nos finais de bimestre, apenas para fazer as provas e ganhar os pontos necessários para passar. Ela quase tomou bomba por causa de frequência, o que fez com que a mesma fosse na aula mais vezes. Parecia pensar ser bonita demais para estudar. Ela era do tipo hipergâmica,
Sempre namorou caras mais velhos, com carro e ainda por cima filhos de donos de sítios, quiosques, terrenos e de grandes posses. Certo dia as meninas da sala inventaram que ela gostava de mim, pois sempre que vinha me procurando pedindo ajuda e nos zoavam na frente de toda a sala, e a mesma gostava e dava aquele sorrisinho. Por ela sempre sorrir, começaram a dizer ser verdade, e o pessoal me encorajava a dar uma ideia nela. Mas por eu ser introvertido e tímido, nunca fiz isso. Ao nos zoarem, eu simplesmente balançava a cabeça e mandava umas indiretas, mostrando que se ela quisesse mesmo eu estava interessada, e a mesma sempre sorria. Isso se chama canto da sereia, amigo. Se chama canto da sereia, uma perfeita armadilha. Um dia a zoação chegou ao extremo. Eles queriam colocar minha mesa ao lado dela, e eu não queria, pois já tinha uma ideia de como iria terminar. Mas devido à insistência de todo mundo, e por ser apenas uma brincadeirinha boba que até a mesma gostava, a manginice falou mais alto e aceitei fazer isso, acreditando piamente que não daria nada. Quando fiz isso, o ego dela foi às alturas. As meninas perguntavam se eu a achava bonita e se tivesse coragem de ficar com ela. E quando eu respondia que sim, o sorriso da mesma ia de orelha a orelha. Essa manginice ferrou comigo, pois o meu desejo de comê-la me fez acreditar que eu gostava dela por ela ser uma princesa da Disney, por ser estrondosamente gostosa, me impedindo de olhar para a real natureza dela, de borderline hipergâmica. Mas após eu ter inflado o ego dela ao máximo, aconteceu o que já se previa. Ela praticamente me deu um chute que me mandou pra puta que me pariu. Disse que jamais ficaria com um cara como eu, que sem chance, misericórdia, fora de cogitação, etc, 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 me deixando todo envergonhado na frente da turma. Aquele foi o último dia dela na escola. Depois do esculacho que ganhei, ela não voltou mais. Mudou de escola e foi para o turno da noite estudar com os mais velhos, por achar ser mais fácil de passar. E realmente é mais fácil de passar, senhores. Realmente é. A formatura se aproximava e eu comecei a voltar para a realidade e deixar ela para lá. Esquecer que ela existia. Porém, faltando 2 meses para terminar, a filha da puta aparece no grupo da sala e faz o quê? Pergunta por mim. Exatamente. Como eu estou, e ainda por cima pediu para as meninas mostrarem as mensagens para mim, passando a impressão de que ela queria algo, realmente queria algo, pois tinha terminado com o namorado e estava solteirinha, mas queria que eu agisse e dessa vez fosse realmente atrás dela. Na época nem tinha WhatsApp, não gostava disso nem de Facebook, pois para mim era tudo muita falsidade e gerava só desgraça e traição. Tinha medo de fazer isso e o pessoal descobrisse e fazerem alguma sacanagem com as minhas fotos, como já ocorreu com alguns conhecidos meus. Mas o eu, manginão, na época, criou um WhatsApp para entrar no grupo da sala e ver qual era a menina lá. A zoação voltou, porém no grupo do WhatsApp da turma. Eu na época era introvertido e tímido. Como disse anteriormente, só demonstrava interesse através de gestos e indiretas e não tive coragem de mandar mensagem para ela no privado e realmente saber o que ela queria. Final de ano teria uma festa de formatura num sítio aqui da cidade e ela foi convidada. E todos me deram a ideia de ir para vê-la novamente, pois se ela perguntou por mim poderia ter algum interesse e realmente me dar alguma chance. As probabilidades eram mínimas, mas eu, idiota, me agarrei a menor chance possível de pegar ela nessa festa e decidir ir. Foi, né? Foi na festa. Chegado o dia da festa, fiz até um corte de cabelo diferente, pra mudar o visual e chamar mais atenção. Eu acho engraçado essas coisas, cara. Sério, eu perdoe-me aí o dono do relato, mas eu acho muito engraçado isso aqui. Porque eu realmente já fiz coisas assim. Então eu me coloco no lugar. E tentei me arrumar da melhor maneira possível. Chegando no sítio, aí eu vi ela no fundo, com um shortinho curto mostrando a tatuagem na perna e blusa curta mostrando a barriga e exibindo seu piercing no umbigo. Visual este que considero o uniforme padrão das piranhas modernetes atualmente. Desde então, começamos uma troca ferrenha de olhares. Uma das meninas até tinha chegado perto de mim e falado que ela havia cochichado para ela com aquele sorrisinho, que eu não parava de olhá-la e estava gostando da situação. Quer dizer, ela estava dando ali mais um dos seus cantos de sereia. Eu simplesmente congelei.
Não criava coragem suficiente para chegar perto dela e perguntar se ela estava a fim de ficar. Com medo de perder a minha caminhada, pedi a um chegado para fazer para mim esta pergunta a ela. Você pediu pro cara fazer a sua frente, né? Ó, vai lá e vê se aquela menina quer ficar comigo. É isso que você fez, né? Vi meu colega fazer isso e fiz a leitura labial dela e só vi saindo aquele: eu não, sai fora. Depois dessa, só via risadas e deboche do meu colega ao olhar para mim e balançar a cabeça, negativamente, obviamente, né? Enquanto ela falava sadicamente para as amigas a sua resposta à proposta que mandei fazer a ela. Este meu colega, que é outro grande mangina, falou para mim a mandar pra puta que pariu por ter feito hora com a minha cara. E eu fui embora na mesma hora, pois não tinha sentido mais continuar naquele lugar. Vamos lá. Fiquei extremamente chateado com tudo que aconteceu. Criei um ódio gigantesco dessa vadia e de tipinhos como ela. Recentemente, descobri que ela deu uma engordada. Além disso, descobri alguns podres da mesma, que se oferecia para alguns professores da escola e que traía os namorados com o próprio instrutor da academia. Me senti até aliviado de não ter conseguido, pois eu seria alvo fácil da sacanagem dela. Alguns já me disseram que se eu mesmo tivesse chegado, eu teria conseguido. Mas acho que se tivesse feito isso, ela me escarneceria na frente de todos. E o que inflaria o ego dela mais ainda, pois era este o real objetivo dela: fazer de trouxa o nerd da sala. Exatamente. Excelente análise. Até então, excelente análise. Mesmo depois do ocorrido, minha libido não diminuiu nem um pouco. Pelo contrário, só aumentava dia após dia. E quando entrei para a faculdade, as coisas só pioraram, pois via todos pegarem mulher e eu só... todos pegarem mulher e só eu, o nerdão, ficava chupando o dedo. Sentia que só seria feliz quando começasse a ficar com alguma capivara, que só estaria completo quando isso acontecesse. Na pressa de transar, decidi não perder meu tempo tentando atrair uma capivara e já ir logo pro bota pra capar de uma vez. Juntei um dinheiro de uns trabalhos que fiz para um pessoal da faculdade e decidi pagar uma GP. Então encontrei uma nesses sites que se encontram por aí e marquei com ela meia hora. Era o que dava para pagar e eu achava ser o suficiente. Chegada a tão esperada hora, ela abaixou a calcinha e eu simplesmente travei. Não consegui fazer nada. Este foi um dos dias mais vergonhosos da minha história. A moça percebeu que eu nunca fiz aquilo e foi gentil, me fazendo a proposta de eu voltar no outro dia mais calmo, e ela não iria cobrar, já que eu não tinha conseguido. Isso me despedaçou completamente, meio que destruiu minha masculinidade. Fiquei sem rumo. Parece que meu respeito próprio e masculinidade tinham sido tirados de mim e foram esmagados até virarem pó. Pensei em voltar lá na GP no outro dia e tomar aquele remedinho azul, mas fiquei com medo de fazer isso e dar um piripaque e acabei não fazendo. É só o que faltava, né? O cara tomar um bagulho e dar um treco no cara, o cara morrer na frente da GP. Aí é brincadeira. Não é nem coisa de rir isso aqui, mas de fato, assim, algumas coisas parece que só tendem a piorar em certas situações. Realmente... eu também não teria feito isso. Vamos lá. Meses depois, procurei outra GP. Ai. É difícil, gente. É difícil, que eu imagino. Eu fico imaginando isso aqui. E fracassei miseravelmente mais uma vez. Tinha chegado ao fundo do poço. Minha vitalidade masculina estava em frangalhos. Nem sei como sobrevivi a isso. Uma pancada forte dessa contra a masculinidade destruía qualquer homem. O jovem da minha idade provavelmente levaria a mais profunda depressão. Olha isso aqui, senhores. Um cara muito jovem que nunca fez sexo, é complicado o cara ir pra uma GP. É complicado. Porque realmente a primeira vez o cara fica muito nervoso. Tá? Eu fiquei nervoso. Sim, alguns caras não vão ficar, mas a grande maioria dos caras fica muito nervoso. Então a probabilidade dessa merda acontecer é muito grande. Então, quando você... O ideal era que a primeira vez assim, fosse mais tranquilo, mais natural, um negócio mais tranquilo, né? Não desse jeito, sabe? Só que assim, as circunstâncias das quais se encontram alguns homens nos dias de hoje, os fazem ir para este caminho, sabe? E chega lá, o cara já tá com a autoestima toda destruída porque ele foi vítima de várias desgraças durante toda a vida. Na escola, agora na faculdade,
ele tem uma pressa muito grande do quê? De tirar logo essa pressão. Você sabe aquele jogador de futebol que tá, por exemplo, 50 jogos sem marcar um gol, atacante que tá 50 jogos sem marcar um gol? Pois é, o cara às vezes pega uma bola, chega na frente do gol e chuta pra fora. Às vezes o goleiro nem tá no gol, o goleiro já tá caído pra um lado, o cara vai e chuta na trave, por quê? Porque é nervosismo, o cara quer acabar com aquilo ali logo, e isso destrói totalmente a confiança do cidadão, porque cada vez que ele chuta no gol sem goleiro, ele bate na trave, na outra vez ele vai pensar, caramba, agora eu não vou nem chutar, porque não entra essa porra nessa bola, entendeu? Então esse é um problema gravíssimo, que acomete muitos jovens por aí, sabe? Isso aqui não é algo assim raro, não, isso é comum, sabe? Isso é comum. É complicado isso aqui, cara. Então, perdão aí ao inscrito pelas risadas, é porque realmente eu me coloco no lugar do cara, sabe? Só que assim, um pouquinho ao contrário dele, eu nunca fui assim fissurado por isso, quando era mais jovem, adolescente e tal. Eu nunca fui fissurado por sexo e não sei o que, em pertencer a grupo, e ele também não, mas assim, como ele disse, a libido dele tava lá no alto. Eu nunca tive esse problema, talvez porque eu trabalhava pra cacete. Eu tentava fazer bico, eu tentava fazer de tudo, eu tentava ocupar meu tempo com outras coisas, entendeu? Eu precisava comprar coisas básicas pra mim, então não tinha tempo pra pensar nessas paradas. E sabia também que eu não era o alvo das garotas. Então por que eu ia perder meu tempo com isso, sabe? Hora ou outra chegava uma ou outra aí, a gente até ficava, né? Dava um beijinho e tal, mas não era a minha prioridade, até porque eu não era a prioridade delas, então... E elas que decidem se vai rolar a parada ou não, o que eu podia fazer, né? Eu podia correr atrás do meu dinheiro, que é o que eu fazia. Mas vamos lá, então daí com 21 minutos de podcast, vamos continuar, tá? Vamos continuar. Não sei como me mantive de pé. Minha libido se regenerava rápido e sempre me dava um jeito de correr atrás e procurar uma forma de conseguir me satisfazer e chegar no objetivo final, o qual não me daria descanso enquanto não o cumprisse. Era uma verdadeira tortura. É o que eu falei aqui do jogo de futebol. Enquanto o cara não fazer o gol, o cara não vai ter paz, entendeu? O cara não vai ter paz, é uma merda. Então coloquei na cabeça que a única forma de chegar ao meu objetivo final era fazendo com minhas próprias mãos. Teria que desenvolver meus métodos e conquistar uma capivara qualquer. Não importava qual, se era gorda, magra, missol, puta, o que fosse. Eu não podia escolher e deveria tirar para todo lado. Utilizei o Facebook para usar as técnicas avançadas da manjinice e ver se conseguia alguma coisa. Inflei o ego de muita capivara, ganhei muito vácuo, consegui o WhatsApp de algumas, outras deixavam o próprio WhatsApp na descrição do perfil, mas era sempre enrolado e jogado na friend zone. Tinha até uma que conversei, que começou a namorar e que toda vez que brigava com o namorado fazia um vídeo dançando funk de calcinha e sutiã e postava nos status, para que todos os seus outros 200 contatos manginas vissem e inflasse o seu ego com rios de comentários e elogios. Isso aqui que você colocou acima, que eu dei risada, que você falou assim, ó, não importava qual era, se era gorda, magra, missão, puto que fosse. É porque é o seguinte, eu também nunca escolhi não. Eu era mais adolescente assim, óbvio, né, muito feio, também não a gente também não ia não, mas assim, eu já fiquei com algumas garotas que os meus amiguinhos da época de escola, eles falavam assim, você é doido, rapaz, fica com essa menina aí, não sei o que, mas olha, eram alguns garotos que realmente tinham uma certa experiência, não eram tão exigentes e a gente poderia aprender várias paradas ali, né? Então, assim, realmente eu não era muito exigente não, viu? Agora, eu precisei dar risada disso aqui, muito engraçado. Em 2019 eu consegui finalmente acertar uma, e isso custou muito caro pra mim e me causou graves danos. Olha aí, quando o cara consegue fazer o gol. Sabe o que eu entendi disso que você falou aqui, ó? Em 2019 eu consegui finalmente acertar uma, e isso custou muito caro pra mim e me causou graves danos. Sabe o que é? Por exemplo, você tá tomando de 6-0 e você faz um gol. Aí você faz um gol e vai comemorar. A torcida vai querer te matar, seu filho da puta. Você toma uma goleada aqui, você faz um gol e ainda vai comemorar, o desgraçado. Pega essa bola, vai pro meio do campo. Mais ou menos isso que eu entendi, mas bora lá. Foi assim, comecei a conversar com ela no Facebook e consegui seu WhatsApp. Ela era magrinha, morena, de cabelos longos e pretos. Tinha uma boa aparência e morava na cidade ao lado. Tinha a mesma idade que eu. Eu mandava mensagem pra ela todo final de semana pra parecer não ser incisivo.
E conversa vai, conversa vem, passei a conversar com ela todos os dias. Ela me contou a historinha dela, que já namorou 2 vezes, foi traída, que hoje em dia é difícil achar homem que preste, blá blá blá, aquela coisa toda. Que ela tinha doença e sei lá o que. Que eu era legal e tinha medo de eu sumir. E eu, como um blue pill, acatei todos os seus desejos e acreditei em todas as suas histórias. Então ela abriu o jogo pra mim e dizia pensar em me encontrar e nós ficarmos juntos. Mas tinha medo porque tinha sido traumatizada e blá 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 blá, aquela coisa que eu falei outro dia. O problema é dela. Mulher que vem querer te comparar com os outros otários que ela ficou, o problema é dela. Entendeu? Seu trauma com outro cara ficou com outro cara. Não vai me encher o saco essa porra não. Mas vamos lá. E eu fiquei louco, pois era a primeira menina que queria pegar oficialmente com meu próprio esforço e conseguiria através disso chegar ao objetivo final de todo mangino. Ela, percebendo meu interesse em ficar com ela, começou a me tratar de forma indiferente, não respondendo direito minhas mensagens, sempre mandando aqueles emojis com a boca tapada. Eu perguntava o que aconteceu, se eu tinha a magoado ou maltratado para ela estar daquele jeito comigo. Ela não respondeu. E após continuar insistindo, ela me revela ter voltado com o ex, e eu mesmo era ciumento e não gostava que ela conversasse com outros. Desde então, parei de conversar com ela. Cerca de 2 meses depois, postei um status falando sobre uma atividade que fiz na faculdade e ela vai e comenta. Eu achei meio esquisito. Aí ela vai e me revela ter mentido pra mim. Não tinha voltado com o ex coisa nenhuma. Ela estava gostando de mim, mas não estava pronta para se relacionar de novo e com medo de machucar, decidi inventar aquilo para eu me afastar. Aí sabe o que eu tinha falado para ela? Você vai se fuder. Você vai se fuder pra lá, sua otária. Você tá achando o quê? Se mande. Nunca mais me enche o saco. Eu vou te bloquear aqui, acabou. Mas credo. Vai inventar a historinha da carochinha na puta que te pariu, rapaz. Tá conversando com um homem aqui, você não tá conversando com uma criancinha de 4 anos de idade. Eu, hein? Besteira. Vamos lá. Cadê? Tá. O tempo passou e voltamos a conversar de novo e a coisa evoluiu. Conversávamos por chamada de telefone. Tinha dias que eu ficava até 4 horas seguidas conversando com ela até de madrugada. E no fim das contas, a mesma acabou aceitando ficar comigo. Nós íamos apenas ficar e ela já me chamava de amor. Queria que fosse na quadrilha da irmã, no aniversário da prima, na roça da avó e o cacete a 4. Aquilo começou até me assustar. Ela disse nunca ter conversado com alguém como eu e que eu estava fazendo ela feliz, como nenhum outro fez. Nos encontramos, eu já tinha um carro que comprei junto com a minha mãe e ficamos nele. Fiz simplesmente tudo errado. Não consegui nem beijar direito. Tinha pensado ter colocado tudo a perder e ter jogado minha última chance no lixo. Fiquei até revoltado comigo mesmo de não ter aproveitado na escola e de ter sido fechado e solitário e nunca ter pegado mulher. Coloquei a culpa de tudo isso no pessoal da escola, que graças à sacanagem que tinha me feito, haviam transformado a minha vida atual no inferno. Mas mesmo tendo feito tudo errado, ela não importou. Eu a levei em casa e marcamos outro encontro no dia seguinte, sendo que ela já estava na intenção que eu a pedisse em namoro. Ai. Marcamos de ir no shopping e ela levou sua irmãzinha. Eu fui buscar ela em casa e conheci também nesse dia sua mãe. Era uma loira até jovem, menos de 40 anos. Usava uma blusa transparente que mostrava o sutiã e um short curto mostrando até as papadas da bunda. Já tinha visto fotos dela no Facebook e ela postava fotos bem vulgares e com roupas curtas. Não era à toa que vários coroas manginas enxurravam suas fotos de comentários. A mesma era Missol, tinha 4 filhos, um de cada pai diferente. E como se diz, isso já era uma red flag. Pois, se a mãe era assim, imagina a filha. Até mesmo minha mãe me alertou disso. E boca de mãe é uma coisa divina, porque quando elas falam, realmente acontece. Ela era mais experiente que eu, que era um virgão, já teve 2 namorados antes. E que me dizia que se transasse comigo seria sem camisinha, pois ela achava melhor assim, pois ela tomava remédio. Ela tomava remédio para não engravidar, mas e a AIDS, irmão? Como pode o senhor não ter pensado nisso, hein? Então fomos ao shopping. Foi um passeio até tranquilo e foi lá que pedi em namoro. Caramba, bicho. Caramba. Erro crasso de um virgão que colocava uma pepeca no pedestal. Ela disse ir pensar no meu caso e sorriu. Fomos embora e eu a levei até a porta de casa. A beijei e cobrei dela quando daria a resposta ao meu pedido.
Ela disse que me responderia na próxima semana, já que iria pra roça pedir conselho aos avós. Ah, puta que pariu. Conselho aos avós, me perdi aqui, cadê? Deixa eu ver. Ah, tá. Conselho aos avós que, segundo ela, eram mais sábios e ajudaria a decidir. Aí eu lhe pergunto, você acha que ela pediu algum conselho aos avós quando ela namorou com os 2 outros vagabundos? Não. Você vê, né? Quando é um cara bom, até isso tem. Até essa merda tem. Eu simplesmente me recuso a passar por isso, senhores. Eu me recuso, sinceramente. Então ela foi para a bendita roça com a mãe e os irmãos, pois os mesmos estavam de férias da escola e ficaram lá uma semana. Durante este tempo, conversávamos todos os dias. Eu a ligava à noite e ficávamos horas conversando. Ela dizia que um dia me levaria lá e mostrou até foto do quarto que iríamos dormir juntos. Ela parecia bem apaixonada e eu achava já estar no papo. Ela iria aceitar me namorar e não tinha outra. Até que um dia, ao abrir meu WhatsApp, recebi umas 30 mensagens da mesma dizendo que não queria me namorar, que estava traumatizada e fragilizada e blá blá blá. Tá, traumatizada com o quê? É a pergunta que eu te faço. Traumatizada com o quê? Não era você o príncipe encantado dela? Pois é. Vamos lá. Com medo de eu fazer o mesmo com que os supostos namorados canalhas dela. Quer dizer, ela te comparava com os canalhas. Ela te comparava com os canalhas. Pra mim estaria tudo bem, eu não podia obrigá-la a ficar comigo. Porém, as últimas mensagens dela me aprisionaram. E foi o último golpe que recebi até que a Red Pill ser injetada em mim à força definitivamente. É Red Pill injetada, né? A que dói mesmo. Ela disse que mesmo não querendo me namorar, tinha medo de me perder. Pra mim não me afastar, que tinha muito ciúme de mim. Pra eu não me esquecer dela, pois ela só queria um tempo pra pensar e não ficaria com ninguém. Tá bom, não ficaria com ninguém, pois não queria outro, que eu podia confiar nela e perguntar até a mãe dela, pois ela não sairia. Não preciso nem acabar de contar porque já sabemos o que vai acontecer, mas o trouxa acreditou, aceitou isso e colocou suas últimas esperanças de pegar uma capivara nesse papinho furado nela. Aqui achei engraçado, que ela falou assim, ó, que você podia confiar e perguntar até pra mãe dela, mas a mãe dela tá vadia, como é que você ia confiar? Não tem como isso dar certo. Bora lá, continuamos aqui. O bobão aqui fez o que ela pediu, mas e ela, será que fez o que prometeu? Claro que não. Fez exatamente o contrário de tudo que me falou. Tudo de forma intencional para me atingir e se divertir com meu sofrimento e desgraça, pois sabia que eu gostava dela. Uma semana depois da mensagem que ela me mandou, fui atrás dela para conversar de boa e não me afastar conforme ela havia pedido. E ela me tratou com uma indiferença e pediu para eu me afastar, pois ela não estava afim, e me pediu desculpas. Mesmo que eu quisesse fazer isso, não conseguia, pois já estava completamente apaixonado e não parava de pensar nela. Tinha dias que ia no perfil dela no WhatsApp e Facebook umas 20 vezes ao dia para saber se ela estava online, se estava conversando com alguém, etc. Fiquei obcecado por ela, sempre a stalkeando nas redes sociais. Desenvolveu-se em mim uma ansiedade imensa que, juntamente com outras ansiedades, me torturavam por dias, ficando eu sem comer direito, sem dormir, sem me concentrar em nada, pois a todo momento pensava nessa capivara maldita. Fui acorrentado de uma forma que jamais tinha sido antes. Se apaixonar e não ser correspondido deve ser uma das piores torturas psicológicas para um homem, pois convivemos com uma espada apontada para o nosso peito a todo momento. Este é o preço de ser um Blue Pill, mangino dominado pelos seus próprios desejos sem ter amor próprio. Exatamente, meu filho, exatamente. Que bom que você aqui prestou atenção realmente nas consequências. Após algumas semanas, ela postou no seu status o último status que vi, e esta foi para me acertar, sem dúvidas. Ela postou uma foto de mãos dadas com um carinha que eu descobri quem era. Era o amigo do irmão dela, tinha só 14 anos. Não sei se ela realmente ficou com ele, mas tenho certeza que foi para me atingir, pois depois desse dia nunca vi mais nada que ela postou, pois depois disso apagou meu número. Isso me afetou e muito. Eu queria acreditar que tudo aquilo era mentira, que ela não estava me fazendo de idiota, que aquele carinha era só um amigo dela e que ela, uma hora, voltaria atrás com a sua decisão. Minha ansiedade foi a 1000. Tive que recorrer e gastar uma grana com psicólogos de merda, e busquei outras atividades para ocupar a minha mente com igreja e academia. Até me ajudou um pouco, mas dia após dia eu lutava contra a ansiedade esperando por ela.
Ai, cara, a igreja não sei não, velho. Na igreja eu tenho um pé atrás da academia, eu concordo. Psicólogo eu também não concordo, tá? Eu acho que a academia foi a única coisa aí que realmente lhe agregou. Mas aquele negócio, né? Cada um, cada um. Algumas pessoas de fato encontram as respostas na igreja e com alguns psicólogos, se no caso os psicólogos forem bons. Mas eu sinceramente acredito que aqui em tudo que você fez, a academia foi o que realmente lhe deu um alento. Continuamos. Eu achava que tinha que ser ela a mulher da minha vida, já que foi ela que foi posta no meu caminho e que me aceitou do jeito que eu era. Aí tá vendo? É porque eu falei da igreja, ó. Isso aqui é coisa que ensina na igreja. Ah, não, mas ela que foi posta no seu caminho por Deus, que te aceitou. E não importa se a menina faz a tua vida no inferno, não importa se ela te tortura, foi ela que foi posta no seu caminho por Deus. É o que falo na igreja, tá? É por isso que eu falo, que já é uma das provas já que não foi muito legal essa tua ida para a igreja, mas tudo bem, cada um faz o que quer. Não me conformava com o fato de eu ter que procurar outra ou ser trocado de forma alguma. Eu era o cara certo para ela, diferente de todos os canalhas que ela havia namorado. Ela ainda sentia alguma coisa por mim, acreditava eu, e não podia desistir, pois ela uma hora enxergaria meu valor. E essa insistência em não desistir dela foi a minha carrasca por alguns poucos meses. Então aqui é uma coisa que você não deve fazer nunca, você que está me ouvindo aí. Provar o teu valor para alguém. Ora bolas, você já viu a Ferrari ter que fazer algum comercialzinho disputando com a Ford? Você já viu a BMW fazer comercial na TV? Eu nunca vi um comercial da BMW, da Mercedes na TV. Nunca vi. Da Audi eu nunca vi. Da Ferrari eu nunca vi. Nunca vi. Você tem que provar valor pra ninguém. Se você tem amor próprio, você sabe da tua capacidade, sabe da tua competência, sabe que você é uma pessoa boa, você precisa provar. Olha o absurdo disso aqui. O caboclo tem que provar pra capivara que ele não é um canalha. Sendo que ele não é um canalha. Ela sabe muito bem disso. Então você, uma Ferrari, tem que provar para o consumidor que você não é um Volkswagen. Nada contra a Volkswagen, mas não se compara com a Ferrari, não se coloca nem na mesma linha. Algum dia, o senhor acha que um CEO da Ferrari vai permitir que isso aconteça, que você faça ali uma disputa com a Volkswagen? Óbvio que não. Então é a mesma coisa você, cidadão bom, que se coloca num excelente patamar, que sabe das suas capacidades, que não é um sacana, que não é um canalha. Você nunca tem que provar pro outro que você não é um canalha. Ele que se foda. Ele que se foda. Ele que busca ali as suas respostas em outro lugar, mas você não. Tem que se provar pro outro. Se liga. Se liga. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Eu falei que o podcast ia ser longo, então não acabou ainda não. Vai um pouquinho mais. Vamos lá. Em meados de outubro de 2019, senti uma energia negativa e pesada, pressentindo que algo ruim aconteceria comigo, e foi dito e feito. No dia seguinte, ao ver o perfil do WhatsApp dela, vi naquela mensagem de recado uma data, um coração e um anel. Já sabia o que era, e desmoronei. Tinha sido a última pá de cal. E no dia seguinte fui tirar satisfação com ela, pois não tinha sido aquilo que ela tinha me prometido na última conversa nossa. Me declarei, disse que gostava muito dela e perguntei se ela realmente estava namorando e se não era invenção como da última vez. Ela me respondeu que realmente estava namorando, que era um amigo dela e gostava muito dele, que ela tinha me dito que não ficaria com ninguém, mas Deus tinha sempre Deus. Deus deve ficar puto com essas merdas. Mas Deus tinha posto uma pessoa na vida dela e colocaria uma na minha também, e terminou me pedindo desculpas por tudo que fez, como se fosse uma coisa mais simples do mundo, e eu me desapegar daquela vadia igual ela fez comigo. Na verdade, ela não se apegou a você em nenhum momento, você que se apegou a ela, ela fingiu estar apegada. Contou ali um continho da carochinha, o canto da sereia, você caiu, feito um pato, como acontece com a maioria dos caras, e simplesmente dane-se, vou pau no seu cu. É assim que elas pensam. Muito simples. Vamos lá. Caí na desgraça. Fui até o fundo do poço mais uma vez. Fiquei triste, sem comer, sem dormir, sem me concentrar, sem energia nenhuma. Tudo estava perdido. Para mim, ela era a princesa da Disney que eu custei a achar e a única chance de eu ter um relacionamento na vida e realizar os maiores objetivos de um Blue Pill, Mangina, raiz. Vamos lá. O tempo passou e a raiva se tornou ódio, a Red Pill pura, o extrato mesmo. Foi injetado em mim novamente a força. Foi doloroso e trouxe à tona
que eu estava sendo o tempo todo controlado pelos meus desejos sexuais cavernais e primitivos, que se tornaram indomáveis, assumindo o lugar da razão, me transformando numa angina e blue pill supremo, capaz de sacrificar até o próprio espírito por um mero pastel com cabelo. Depois de um tempo do ocorrido, resolvi não guardar o ódio dela dentro de mim. Mandei trocentas mensagens para a mesma, a xingando dos piores nomes que se pode imaginar. Era a única coisa que eu poderia fazer para externar a minha raiva dela. Eu não recomendo fazer isso, que você correu um sério risco aqui de sofrer uma denúncia e se fuder. Você correu um sério risco. Se essa menina aqui é um pouquinho mais filha da puta, ela poderia ir na delegacia e te fez a tua vida ficar um inferno ainda pior. Aqueles caras que acham que não pode piorar muito. Então eu não recomendo. Normalmente o tempo se encarrega. O tempo e a racionalidade se encarregam de transformar toda energia negativa em positiva e fazer com que você use essa positividade a alcançar outras coisas, sabe? Foi o que aconteceu comigo. Eu durante muito tempo carreguei mágoa de muita coisa, e com o tempo e a razão e leituras e interpretações e compreensões eu acabei transformando tudo aquilo em energia positiva, em energia sustentável, como dizem os engenheiros, né? Você é engenheiro, então você sabe o que eu estou falando. E hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Eu simplesmente não esqueço o que as pessoas fizeram comigo. Mas mágoa eu não tenho. Por quê? Porque no final eu venci. E vai ser assim pro resto da vida. Podem fazer o que quiser. Eu vou vencer no final. Eu sempre venço no final. É simples assim. Mas vamos continuar aqui. Aprendi na prática e com os próprios erros. Infelizmente não tive a sorte de me controlar e aprender com o erro dos outros. Pois era tão blue pill e manginas como eu. E não tinha informação sobre a filosofia militar, Red Pill, nem Matrix. Descobri tudo isso recentemente. Tirei muitas lições de tudo que Colher já fez comigo. A maioria querem ser tratadas como princesas, se comportando como vadias. Querem que aceitemos suas atitudes de crianças e não cumprirem com suas palavras e responsabilidade. Elas não têm responsabilidade. É aí que tá. Você esperar a responsabilidade de outra pessoa é muito difícil. Você só pode esperar isso de você. Não pode esperar isso do outro. Você pode ter responsabilidade agindo com razão, mas quem lhe garante que a outra pessoa vai agir com a razão e não com a emoção? Porque quando a emoção é colocada em xeque, toda a responsabilidade vai por água abaixo, vai pro ralo. Ninguém dá mínima pra isso. E todo mundo diz amém ainda. Ela tá certa e você tá errado. Se você falar assim, não, eu estou agindo na minha razão, eu vou falar que você é frio calculista e que você não tem amor no coração. A outra pessoa age totalmente emocional e dizem, olha aí e tal, você tem que ter consideração, etc. Então, hoje agir na razão é algo ruim perante a sociedade. E se é ruim perante a sociedade, prefiro eu, então, ficar só. Tá? São as maiores das hipócritas, e tudo isso está do jeito que está graças aos blue pills e manginas que, como se diz o Capitão Nascimento, financiam esta merda. Eu concordo plenamente. Eu sempre digo, o problema do homem é outro homem. É outro homem. Ao colocar as mesmas como prioridade em suas vidas, não podendo ser completamente felizes por si só. Sei que a tendência é piorar. Não vale a pena lutar e sair distribuindo red pills aí pela rua. Somos a minoria, mas espero que tais conteúdos atinjam a maior parte dos bons homens que ainda restam, pois não vale a pena gastar tempo com energia como se o objetivo da vida fosse comer uma pepeca. Eu concordo plenamente com você. Terminou o podcast dele, deixa eu ver aqui. Terminou aqui o relato dele. Eu pensei que ia ser bem mais longo, mas não foi não. Mas enfim, eu concordo plenamente. Aqui eu não tenho muito conselho para dar. Aqui foi a história do cara. O conselho que eu podia dar, eu dei aí em pequenos fragmentos. Então, fique aí a cargo dos senhores também, dar as suas visões sobre as coisas. Mas, como eu disse, eu nunca fui vítima de coisas mais graves assim, de ficar assim, totalmente destruído. Sim, eu fiquei uma vez, como eu relatei aqui no canal. E de certa forma, isso me ajudou muito. Por isso que eu falo, de todo lado negativo vai ter um positivo. Todo lado negativo tem um positivo. Porque eu disse em certa feita, quando eu trouxe o podcast para os senhores, a respeito da garota que me fez sofrer, de certa forma, ela me construiu o amor próprio. Tudo que ela fez me construiu o amor próprio. Eu sou o que sou hoje perante muitas coisas, também graças ao que ela fez. Então as maldades realmente moldaram ali o meu escudo, né?
o escudo de carvalho, como eu gosto de dizer. Então, a esse jovem aqui, essa experiência, por mais negativa que fosse, por mais vergonhosa que fosse, que foi, aliás, isto aqui, se ele começar a digerir de uma maneira mais calma, mais tranquila, isto aqui vai lhe deixar muito mais atento, vai te criar várias estratégias, vai criar em você um senso de como nunca ser dominado pelas suas emoções e sempre agir pela razão. Então isso aqui, de certa forma, essa experiência que ele passou aqui pode muito bem moldar o cara, e vai moldar, pelo que vi aqui em algumas análises que ele fez, vai moldar. Óbvio que a rage é muito grave, nos primeiros anos ali ela costuma a maltratar muito o cara, mas esse processo de maltrato é mais ou menos como se você estivesse derretendo ferro, sabe? Este processo é longo, é quente, dói, mas vai chegar num ponto que você vai estar ali totalmente moldado e totalmente preparado para outras coisas. O cara nunca mais vai cair numa dessa aqui. Ela nunca mais vai cair, sabe? Então é isso, meus amigos. Eu pude aqui dar um pouco da minha visão. Se você tem aí algum caso parecido ou qualquer outro, pode mandar para mim no lordconselheiro@gmail.com, é o meu e-mail. Ao jovem que mandou este relato eu agradeço bastante. Aqueles que puderam acompanhar todo o relato, porque é longo, agradeço também. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu dislike se você não gostar, tanto faz. E é isso. Um grande abraço. Daqui a uns dias eu posto outro relato longo que também tem a ver, é muito parecido alguma coisinha aqui com aquele que eu vou trazer, que é o famoso cu doce, né? É muito parecido. Entendo. Isto aqui acontece todo dia com muita gente. Os senhores são privilegiados por terem esses conteúdos. Privilegiados. Aprendam no amor, jamais pela dor. Apesar de que, com a dor, é o que a maioria de nós escolhemos, tá bom? Forte abraço, até mais.